Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui nesta incrível Bodega do Sertão. Ô, coisa boa! Ô, coisa boa essa Bodega do Sertão. Essa fartura de comida, essa fartura de gente consumindo, essa fartura de turista aqui dentro. Ô, coisa boa! É bom de se ver, é bom de se sentir que um empresário local faz um trabalho como esse há tantos anos e que está sempre tendo respaldo, tendo resultado, tendo a resposta, não é? É bonito, é a Bodega do Sertão, que você conhece tão bem, que vale a pena ser visitada e degustada em cada especialidade. Eu estou tendo um prazer enorme de receber aqui, mais uma vez, o nosso querido amigo Marcos Kilmer, que é o presidente da CEPAL, ou da Gráfica Oficial Graciliano Ramos. Parece que o nome CEPAL ele vai desaparecendo devagarzinho. Imprensa Oficial Graciliano. Não é? Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Marcos, como vai você? Tudo bem. Tudo bem? Essa questão da CEPAL, sim, vamos logo, já que nosso nome de fantasia hoje, até determinado por lei, é Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Exato. É o que a gente está divulgando para fixando. Claro. CEPAL ficou sendo só a razão social. Só a razão social. Então não vai mexer. Não. Vai continuar. Não, continua a CEPAL na razão social. Muito bem, mas no duro, Imprensa Oficial Graciliano Ramos, que, diga-se de passagem, é uma belíssima homenagem. Uma belíssima homenagem, sem dúvida, até porque ele foi presidente também da Imprensa Oficial lá atrás. Lá atrás. E um exemplo, não é? Eu costumo dizer o pai da transparência. Pai da transparência, o nosso maior autor, né? Nosso maior escritor, podemos além de tudo, dizer isso sem dúvida. Não é? Mas como vai a nossa Imprensa Oficial Graciliano Ramos, apesar desse ano de sufoco que foi 2016? Nós pudemos fazer um balanço, estamos no início do ano, então no ano que passou nós tivemos... Eu até quero dizer a você que fiz questão de trazê-lo no primeiro programa do ano. Obrigado. Porque a primeira gravação do ano, exatamente para isso, porque seria uma oportunidade boa de fazer o balanço de 2016. Obrigado. Lá na Imprensa Oficial a gente atua nas 3 vertentes, né?
Nós somos responsáveis pelo Diário Oficial, né? Isso. A gente publica. A publicação dos atos é um dos fatores mais importantes para a transparência, né? Para a responsabilização dos gestores, e a gente tem a obrigação de publicar e de preservar da segurança e guardar os atos ali publicados. Além disso, a gente tem uma gráfica que atende aos órgãos do governo, atende também a iniciativa privada, especialmente aos autores independentes, já que nós temos uma especialização em livros, né? A gente é considerado um dos melhores gráficas, né? Que imprime, montam livros aqui do Nordeste. E finalmente nós somos também editora, né? Onde esse ano nós chamamos e convocamos e publicamos 7 editais. E nós publicamos em torno de 30 livros, as revistas Graciliano, e estamos agora no início do ano, né, já digamos como um rescaldo do ano passado, com cerca de 6 publicações para esse início do ano, já em janeiro, publicações de fevereiro, livros, de alto nível, de de alto nível. Nós temos mais uma Graciliano, esse aqui um tema fotografia, que vai ficar com grandes fotógrafos alagoanos. Nós temos a Graciliano Arte, onde a gente vai tratar e faz um recorte de toda a cena cultural alagoana. Muito bom. Teatro, cinema, música, pintura, quer dizer, artes plásticas. Essa publicação deve ser maravilhosa. Maravilhosa. E a gente fez questão de dar um tratamento de luxo muito bonito a ela. E aí ela deve estar saindo já por esses dias. Eu acho que que coisa vai boa. ser linda esse diálogo que a gente ter, né, com os nossos artistas. Não, eu acho muito interessante, numa época, sobretudo em que o turismo está crescendo tanto aqui no estado, e que a gente tem tido tanta preocupação de dizer que Alagoas não é apenas sol e mar, né? Que Alagoas é cultura. E Alagoas tem muita coisa cultural para ser vista, para ser lida, para ser apreciada, você não acha? Então uma publicação como essa que mostra isso, né, que você pode ver, é uma publicação quase que eterna, né, porque mesmo lá no futuro você vai poder ler e ver esse cenário cultural que se realizava nesses 2 anos, 2016, 2017. Que a gente pretende que ela saia a cada 2 anos, né? Isso. Esse cenário cultural. Além então disso, a gente vai renovando. Vai renovando. Além disso, a gente vem com um produto. Alguns artistas ficam de fora, outros entram, não dá para colocar todo mundo. Não é uma enciclopédia, mas não tem os próximos números. Além disso, a gente vem com um box, que é um box com os 4 grandes autores alagoanos, 4 grandes escritores, que é o Graciliano, são biografias desses 4 autores, um box com livros feitos de uma forma bem suave, bem gostosa de ler, o Ledo Ivo, Graciliano Ramos, o Jorge de Lima e o Aurélio Buarque. Puxa vida. Então eles vão compor um box lindo. Você pegou também o ouro, né? O ouro em pó desse estado, né? Que a gente já tinha tratado eles em biografia da Graciliano, né? Então nós estamos transformando essas biografias, a Graciliana, em livro, num formato fácil de ler. Eu espero que ele chegue o máximo possível na nossa juventude, nas escolas, para que as pessoas possam conhecer, né, os jovens conhecer esses autores. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, como é o processo de distribuição que a imprensa oficial Graciliano Ramos pratica? Boa pergunta. Hoje a revista Graciliano, né? A revista Graciliano, a gente distribui ela em Alagoas em 35 bancas, mais nas livrarias, livrarias que existem em Maceió. Ela é distribuída também para 350 escolas do estado de Alagoas. A Secretaria de Educação, através do secretário Luciano, fez uma assinatura da Graciliano, então nós mandamos a Graciliano para as 350 escolas em Alagoas, o que foi um feito importante. Para, né? As bibliotecas da escola. Para a biblioteca, a sala dos professores. Então os professores têm contato já com a Graciliano. Além disso, né, nos livros, o ano passado já distribuiu os nossos livros no modo, a gente está já transformamos em torno de 10 para o modo e-book, o modo digital, para que através dessa forma a gente melhore a distribuição. E nessa forma a gente distribui para 20 países.
Já. E a gente está nas principais livrarias digitais que vendem livros digitais do mundo, como a Amazon, a Apple, a Saraiva. Então está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está em... Mas naturalmente nossos voltado para o público brasileiro lá fora. Não, porque ele está em português. Está em português, né? Ele é cotado em dólar, então você pode adquirir e depois há uma prestação de contas. O importante é que a gente, ao publicar um autor, né? Ao fazer a edição e publicação do livro de um autor, a gente também tem a obrigação de distribuir e promover esse livro. Perfeito, exatamente. Então isso faz parte do processo de dizer, olha, você vai estar em vários países do mundo todo, né? Além disso, a gente tem um convênio com a Livraria da Imprensa Oficial de São Paulo. A gente coloca também nossos livros em São Paulo, através da Livraria da Imprensa Oficial. Então a gente tem crescido. Esses editais, a gente lançou editais esse ano para reedição de livros, edital para publicar livros a partir de textos jornalísticos, de reportagens, etc., de fotografia, o edital de literatura, edital para livros infantis, né? Vamos lançar agora edital para livros com temas municipais. Muito bom. Tanta gente escreve, né? E não tem a oportunidade de publicar. Então, além dos livros, digamos, de literatura, que são os mais, né, os escritores com mais cancha, intelectuais, a gente está chamando outro tipo de literatura, outro tipo de forma de escrever também para publicar, para que o que se escreve em Alagoas fique bem representado nos livros da imprensa oficial. E fazendo algumas parcerias, a gente deve lançar essa semana uma parceria com a EduFal, com a FAPEAL também, um edital de livros em conjunto. Então a gente está, digamos, com o pé no acelerador. Não, é muito interessante, eu acho interessantíssimo esse pé no acelerador. Deixa eu fazer só uma observação. Eu sei que você vai me responder positivamente. Falta mais divulgação por parte da imprensa junto ao grande público? Falta. Sempre falta. Divulgação, né? Disso que você está me contando agora. Sempre não claro, mas a gente tem tentado vencer isso, né, até com ações com o governo, porque você tem o público leitor, né, aquele público, digamos, que não é tão grande, que é leitor e que tem acesso aos nossos livros e tudo. Mas claro que a gente também pretende chegar no grande público. Claro, né? claro. E a gente também tem que chegar através de outras ações, né? A gente participa. O governo do estado faz aquele governo presente, o governador, exatamente. A gente está lá com alguns dos nossos livros, onde eles chegam... Uma espécie de exposição itinerante. Em forma de doação para as crianças carentes. Muito bom. Então a gente chega com os livros infantis, porque esses livros infantis são bem adotados e bem comprados, digamos, pelas pessoas são didáticos, que... Não, eles são de ficção. Muito Fez bom. questão Muito que sejam bom. de ficção. Muito bom. E algumas escolas indicam, muda, né? A classe média conhece bem, as pessoas têm grana e a gente também está chegando nas pessoas que não têm acesso através da literatura, das livrarias. Eu queria voltar a esse assunto do livro infantil. De uma outra maneira, de um outro tema. Vou só pedindo licença a você para ir até os nossos comerciais, ok? Ok. E na volta dos comerciais eu quero voltar a esse tema, tá bom? Tá bom. Ok, vamos até lá, lembrando a vocês do Buffet Taça de Cristal, nosso enorme, maravilhoso parceiro no Almoçando com a Notícia. A Ecoprime, que é aquela loja na Deputado Zelage que lava o seu carro com meio litro de água, ele entrega novinho em folha. A loja da Algás Conforto, que não vende nada, no Passeio Estela Maris, mas que lhe ensina para que serve a Algás, para que serve o gás encanado, as aplicações do gás encanado, que não ficam restritas só ao fogão ou ao automóvel, e por aí vai. O Riacho Doce Beach Residence, que é o edifício ali em Riacho Doce, com 303 apartamentos, mas todos eles com vista para o mar. Então, é um investimento interessantíssimo de ser feito. A Bodega do Sertão, onde nós já estamos, que vocês já sabem, e de 15 em 15 dias o Filé do Zezé, que também é uma casa sensacional de gastronomia, onde você tem ostra viva, você tem mil coisas. Você tem tanta coisa que você nem imagina. Vá conhecer também o Filé do Zezé. Voltamos já.
projeto Justiça Itinerante ele foi criado em 1997, já com esse intuito justamente de aproximação cada vez mais do Poder Judiciário em relação à sociedade. Nós levamos os serviços de documentação, casamento coletivo, aqueles processos mais simples que podem ser solucionados no único dia, e também um trabalho de parceria, né, com as universidades no sentido de levar oficinas dos cursos universitários no trabalho de extensão. Na realidade, não só os juízes, mas todo servidor público tem que estar o mais próximo do que produto final, que você vai prestar um serviço para a população, para a comunidade. Você está proporcionando cidadania, né? A gente vê o resultado, a gente fica extremamente gratificado. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Ok, voltamos, gente, ao nosso bate-papo do Geraldo Câmara, conversando com o Marcos Kilmer, que é o diretor, o presidente da imprensa oficial Graciliano Ramos, cuja razão social é CEPAL. Muita gente ainda conhece por CEPAL, mas fica cada vez mais influenciada, sobretudo pelo famoso nome do Graciliano Ramos. E você falava sobre a questão de livros infantis em literatura e que seriam já distribuídos nas escolas, né, no convênio que foi feito com a Secretaria de Educação. Sim. Às vezes eu estou entrevistando alguém e me vem sempre a lembrança que a criança ela é a grande portadora daquilo que se precisa levar para as casas, para os pais. A criança é sempre uma grande portadora. O que ela aprende na escola, ela leva para casa. Ela chega em casa, ou ela tem a oportunidade de comentar, de falar e tal, ou ela tem a oportunidade de levar alguma coisa. Já foi pensado, já foi feito, ou é feito, determinadas cartilhas, como por exemplo de trânsito, cartilhas sobre economia financeira, educação financeira e por aí vai? Essa sua ideia é muito boa, né? Alguns órgãos voltado para a criança. Sim, alguns órgãos específicos, como o Detran, isso, né? A Secretaria de Cultura, quem trabalha com assistência social, eles sempre têm essa primeira infância, eles têm produzem, e quem não produz está tendo a ideia de produzir. A gente atua mais na área cultural, né? E na área de ficção. Por isso que os nossos livros são de ficção, mas eles têm uma coisa interessante que toca nisso. São livros que só tratam de temas alagoanos, da geografia, da história, do artesanato. Então, através desse livro e da criação de personagens alagoanos, você tenta que promover o autor alagoano e que nossas histórias chegam nas nossas crianças, que elas não conheçam o mundo só pelo super-homem, pelos personagens de fora, né? Que a gente tenha personagens locais. Exato. E os pais que conhecem valorizam muito essa coleção. Ela realmente é muito adquirida, as escolas recomendam, as escolas adotam. Ela é um sucesso editorial. Certo. Já está no número 21, já existem 21 livros lançados. Que beleza. Esse ano a gente lança mais 5 livros, o que vai ser uma coleção já de 26 livros, né? Então a gente convoca os autores por edital, escolhe as histórias e ilustra, contrata ilustradores
que fazem as ilustrações das histórias. Que é uma grande dificuldade para o autor. Para o autor, e a gente uniformiza muito a qualidade do que a gente pretende. 21, já vai para 21? Já vai para 26, já tem 21. Já tem 21. Que beleza. Agora, e essa coleção do Graciliano, dos grandes autores? Sim. Os grandes autores, né, os nossos grandes autores, Jorge de Lima, Ledo Ivo, Graciliano, Aurélio e outros, né, eles estão aí, não estão em domínio público ainda. É verdade. Então algumas editoras detêm os direitos desses livros. Por exemplo, o Graciliano é a Record que publica. O Graciliano ganha muito dinheiro com o Graciliano. Tem o Jorge de Lima, que estava com a Cosac Naif, que fechou, também já foi negociado. Recentemente a gente estamos tentando ainda publicar um poema do Jorge de Lima, O Menino Impossível, que é um poema lindo. Estamos tentando, mas tem que ter autorização da editora, da agente literária, da família, que até autorizou, desde que a editora concorde. Então a gente não publica os livros deles, a gente está publicando agora biografias desses autores. Mas, por exemplo, o Graciliano, em 8 anos, 7 anos, ele entra em domínio público. Aí a gente vai poder publicar todos os seus romances. Me diga uma coisa, tecnicamente falando, o Graciliano tem uma coisa que eu acho fantástica, que foram os famosos relatórios dele, né? Sim. Esse a gente publica. Que eu ia lhe perguntar. Esse é domínio público. Esse é domínio público, ele foi publicado no Diário Oficial, o relatório é um documento público, e a gente publicou e tem à disposição ele em formato de livro. Em formato de livro. Eu teria muito interesse em ver. Isso, o grande público não sabe disso. O grande público que eu estou falando é o público que hoje se preocupa tanto com corrupção, com transparência, com boa administração, etc. Pô, seria fantástico. Deu lição, Como é que ele pode chegar lá? Divulgar mais este relatório, né? Os relatórios dele. Vamos fazer isso. Você não acha interessante? A sua sugestão, Geraldo. Ele existe, ele está nas livrarias, ele está distribuído, mas ele merece mais mesmo. Merece uma distribuição mais massiva. O momento é muito importante, inclusive o momento do Alagoas 200 anos. Do Alagoas 200 anos. Do Estado, o governador Renan Filho está fazendo uma grande programação que a gente está inserido, e o relatório tem que estar nisso. Você tem razão. O relatório. O relatório da época em que ele foi prefeito em Palmeiras dos Índios. Muito bom. E vocês estão programando esse... Agora eu tenho que entrar no 200 anos, né? O que vocês estão programando? Primeiro, né? Alguma edição comemorativa? Primeiro, todas as nossas obras, elas virão com um selo do Alagoas 200 anos, né? Vai marcar esse ano. Perfeito. Né? E temos aí algumas obras. Tem em conjunto com a Edufal, deve estar marcando e lançando o Indicador Geral do Estado, que é um livro importante, feito em 1902, do Craveiro Costa, que é maravilhoso, e a gente está lançando. É um livro muito importante, vai fazer parte. A Graciliano Arte, que eu lhe falei, faz parte disso. A gente está programando na Graciliano Revista temas que têm a ver com a Alagoas 200 anos, como, por exemplo, a Alagoanidade, a Calabar, né? Um terreno deve republicar. Que beleza. Digo, desses autores, o Ledo Ivo a gente publicou com autorização da família, do filho do Ledo Ivo. A gente publicou Ninho de Cobras e vamos publicar Calabar. Isso aí houve autorização para poder. Do filho do... Quem detém os direitos autorais, do filho do Ledo Ivo. Então o Ledo Ivo a gente conseguiu publicar. Jorge de Lima estão tentando, e Graciliano é mais difícil. Eu tive a oportunidade. E o Aurélio é aquele sucesso. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista linda com o Ledo Ivo, um ano antes da morte dele. Foi um privilégio. Foi um privilégio. Né? Foi um privilégio. Um ano antes. Ele me foi trazido pelo meu grande amigo e irmão dele, o Aldo Ivo, que está aí, né? Ainda jornalista de primeira linha, que está aí ainda. Está meio doentinho, mas está bem. E ele nos trouxe o Ledo Ivo. Nós fizemos uma belíssima entrevista. Era uma sumidade, né? Uma sumidade. E o livro Ninho de Cobras, que a gente publicou, um livro que se passa em Alagoas e Maceió, mais especificamente, né, que faz um passeio. É verdade. E que é um livro que gerou muita intriga, né? Sim, sem dúvida. Porque ele
trata com uma certa ironia, né? Exato. Mas é maravilhoso. Mas o estilo dele era fantástico. Ele saía, é engraçado ele como é que ele... mostra a nossa sociedade, né? Fantástico. Interessante, o que eu achava muito interessante, acho muito interessante na obra do Ledo Ivo, é que ele faz um passeio pela ironia que você tocou e ele é capaz de ir ao encantamento. Há uma fantasia maravilhosa, daqui a pouco ele volta, bota o pé no chão. E vem para a ironia e utiliza a ironia como ferramenta. Como ferramenta, não é? Né? Então a sociedade, na época reagiu, dizem que é um dos motivos dele ter saído de Alagoas, né? E morado. Exatamente. Mas é maravilhoso, tem que ler, né? É verdade. Me diga uma coisa, Marcos, é uma pergunta meio. Na nossa contemporaneidade de Alagoas, e eu não estou falando dessa contemporaneidade de Ledo Ivo, uma bem mais para cá, mais recente, onde a história ainda está acontecendo, mas é a partir dela que vai se construir a história para o futuro. Se pensa em alguma coisa? Agora, já se pensa em alguma coisa? Nesse momento, falo do ponto de vista da literatura, nesse momento a atuação da imprensa oficial como editor é muito importante, né? No fomento à literatura. O ramo editorial é um ramo difícil, né? Muito. É difícil você se estabelecer, a iniciativa privada, e estabelecer uma editora. Então, a presença do Estado na área editorial é plenamente justificada para que fomente a literatura, né? Então, a gente tem trabalhado, eu acho que todos podem perceber, né, que hoje a gente vive um bom momento na área literária, né, tanto dos autores autônomos, né, que publicam, como os autores publicam pela imprensa oficial, e a outra grande editora, mais uma editora universitária, que é a EduFal, né? Algumas outras universidades, como a UNEAL, criou editora o ano passado, o SESMAC criou esse ano também sua editora, também universitária, né, que tem publicar mais os livros dos seus professores, né, dos professores que militam na universidade, mas resgatam também alguns livros importantes. Eu quero ver se eu tenho prestígio para então, publicar mais um. Então a gente acha que cumpre um papel muito importante no fomento à literatura, que ela se dá tanto na publicação do livro, como na distribuição, como em ações, como essa que eu falei, de governo presente, como em articulação com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, onde a gente lançou um edital, com a FAPEL e a EduFal, onde vamos lançar também outro edital. Então essa articulação, a gente deve estar com ação nova de estímulo à leitura através de distribuição de estantes com livros em vários lugares, mas em muitos lugares. Nossa ideia é mais de 700 lugares, 1000 lugares com essas estantes. A gente chegar naquele esquema de troca de livro, não para venda, mas para troca de livro. Então é presença na área editorial em debates. Tem a Bienal do Livro esse ano. É verdade, esse ano. Tem a Bienal do Livro, que a gente deve estar realizando também como co-realizador junto com a EduFal. Perfeito. Marcos, é sempre um prazer e uma honra receber você e sempre saber que quando a gente te recebe, a gente sabe mais. Né? Passar essa ideia do saber para as pessoas, né? Como é importante ler. Não adianta. E a gente agradecer, né? Ter um espaço em que a gente tem esse tempo e com você, né? Você que entrevista tão bem, que nos provoca, né? E que traz os grandes autores e os grandes temas. Você vai trazer alguns exemplares de tudo isso que a gente falou para a gente mostrar, para aguçar o lado visual. Tá bom? Porque as pessoas tenham vontade. Verdade. Obrigado, Marcos. Estamos na luta, né? Obrigado. Vamos em frente, Geraldo. Obrigado a você. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu? Então, já sabe. Encontro marcado. Obrigado. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120.
Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea. Todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava.